Olá pessoal, Gevandro Barros mais uma vez aqui com vocês. Espero que estejam todos bem aí nesse período, né, de isolamento devido ao coronavírus. Ontem, participando aí de algumas conversas em alguns grupos de WhatsApp, a gente tem procurado se informar em alguns momentos do dia, colhendo informações que possam afetar os nossos negócios, as nossas vidas privadas e carreiras, enfim, se interando aí com o mundo, né, tanto com pessoas que estão aqui quanto de fora. Coincidentemente eu recebi um longo artigo, né, de uma revista famosa, a Harvard Business Review, que está aqui na tela, e pensando nos conteúdos que eu já estava desenvolvendo aí para o canal, em cima dos próximos cursos que a gente está pretendendo lançar online, a gente está mudando as nossas estratégias, espero que você também esteja mudando a sua. Cada vez mais eu, pessoalmente, tenho pensado em o que trazer, né, tanto através das minhas mídias sociais, através do meu canal do YouTube e através de outros mecanismos, né, que a gente compartilha informação com as pessoas de forma a agregar, né? A minha única e humilde intenção aqui é agregar com algo positivo, construtivo, que possa levar valor para vocês. E foi pensando nesse artigo que está ali na tela, que eu comecei a ler ontem à noite, recebi por volta da metade da noite, aí fiquei lendo, me entreti aí em ler alguns desses artigos, né, que para alguns que têm a dificuldade de ler o inglês teria uma certa dificuldade, mas lendo o artigo procurei entender ali a perspectiva, né, de quais foram as pesquisas que foram realizadas, porque são artigos feitos por uma empresa, né, e uma revista bastante renomada. São artigos que muitos deles vieram de pesquisas em vários países e que são comentários de pessoas que estão aí fazendo pesquisas e estão se inteirando. Me veio a ideia de comunizar aqui com vocês através de alguns vídeos, né? São 16 artigos, se eu não me engano, que tem ali, e eu vou fazer um vídeo para cada artigo, e eu espero traduzindo esse artigo, né, logicamente não ao pé da letra, mas fazendo aqui também uma visão minha do que a pessoa também está dizendo, importando, vamos dizer assim, algo que está nesse artigo para o nosso mundo, né, a nossa realidade brasileira, sobre a minha ótica, e fazendo aí alguns comentários a respeito. Então, nessa série de artigos que eu vou fazer agora, né, vou traduzir e vou comentar para vocês, vou fazer uma série de vídeos a partir desse de agora, vai ser um por dia, talvez mais de um vídeo por dia, dependendo da velocidade do tempo que eu tiver aí para traduzir e gravar o vídeo aqui para vocês. Então eu vou trazer aqui no canal e nas mídias sociais um pouquinho do que a Harvard Business Review está colocando, né? Eu já assino essa revista há muito tempo, sempre procurei segui-los aí porque são profissionais de uma revista conceituada no mundo e que trazem informações de diversos aspectos, e no caso da Harvard Business Review, focadas em negócio. Então, como a gente também está aqui focado no nosso negócio, você está aí do outro lado focado muito provavelmente na sua carreira, no seu negócio, nas perspectivas que você vê para o local onde você trabalha, ou se você é empresário, para a sua própria empresa. Então eu espero que vocês gostem dessa série de vídeos, onde a gente vai comentar aí alguns, se não todos, os artigos aqui da Harvard Business Review. E nesse vídeo eu já gostaria de trazer para vocês um comentário aí sobre o primeiro artigo, que se chama Liderando o seu negócio durante o período de crise. Então vamos lá para a tela para a gente passar para vocês todas as informações sobre cada um desses artigos nessa nova série. Vamos lá. Então vamos lá, direto aqui para minha tela. Esse é o material que eu falo aí para vocês, fala aí de alguns materiais, são 16 artigos. Coronavírus e Business é o nome, né, da Harvard Business Review. Aqui eles fazem uma pequena e breve introdução no motivo pelo qual eles estão dedicando agora esse período para falar de todos esses insights que você precisa para pensar a respeito desse período de crise, vamos dizer assim, de como você pode tratar essa crise de uma maneira mais consciente, né, mais liderando realmente as pessoas de forma mais assertiva no seu mercado, para que você consiga lidar e sair dessa situação da melhor maneira possível. No início aqui do artigo ou do material, eles fazem também a divulgação de 8 livros que eles acabaram de lançar, né, de Agile, né, de metodologias ágeis aí,
a parte de inteligência artificial, blockchain, cybersecurity, que é a parte de segurança via internet, aí, né, através de meios de segurança de forma cibernética, vamos chamar assim, monopólios tech de gigantes, né, estratégias, análises estratégicas, privacy e data customer, que é dados para cliente, né, ou privacidade de dados para cliente, como é que eles lidam com isso aí, o que está sendo desenvolvido no mercado, e as mudanças climáticas também é um outro material. Então são 8 livros que eles citam no início como material incluso. Eles já estão à venda, inclusive, no site. Eu acabei de pesquisar aqui. Seria interessante se você tivesse aí a oportunidade de dar uma olhada, né? Se você quiser comprar, obviamente. Não estou ganhando nada da Harvard Business Review para fazer essa propaganda aqui ou para mostrar. Achei sensacional os artigos. Foi por esse único e exclusivo motivo que eu estou trazendo isso aqui para vocês. Então vamos lá, que tem bastante coisa aí para a gente falar. Esses são os 16 artigos, né? Eles foram divididos nesse material em 3 sessões. A parte de gerenciando o seu negócio, que é a sessão 1, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 artigos. Alguns, né, 2 deles, inclusive, falando um pouquinho mais da China, né, que são esses aqui, né? A forma de fornecimento de tecnologia, como é que a China lidou com a parte de tecnologia, né, para manter aí o fluxo das comunidades, né, o fluxo de informação entre as comunidades, entre a sociedade, os políticos e todos os stakeholders dos processos aí. Especificamente na China, vale a pena a gente falar sobre ele mais à frente, eu vou trazer um vídeo aqui específico. E o outro é como é que a China ou as empresas da China responderam ao coronavírus. São 12 lições para o resto do mundo. Esse é o título aqui do cara chamado Marvin Reeves. Aí tem outras pessoas que escreveram junto com eles. A segunda sessão é gerenciando um time remoto, tem 4 artigos. E a terceira sessão é liderando durante a crise, né? A parte de liderança em geral, fala aqui da parte de comunicação durante a crise do coronavírus, slowdown, como que você toma melhores decisões em períodos de baixa, né, durante a crise, como é que você cria resiliência ou constrói resiliência diante da crise. E aí tem outros artigos bastante interessantes, eu vou trazer cada um deles em vídeo. O primeiro artigo, que é esse aqui, que fala como liderar, né, ou gerir o seu negócio durante o processo esse processo bastante complicado que que a crise do coronavírus está trazendo aí pra gente, né? E ele fala assim, a crise do coronavírus falando, né, no início aqui, a crise do coronavírus chegou como uma fase crítica na qual os sistemas de saúde pública precisam agir rapidamente, né? No início do artigo, ele cita aqui basicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos ver aqui, 9, 10, 11 pontos, 12 pontos que eles acham importante você pensar para liderar o seu artigo, né? Claramente dá para ver a preocupação de quem escreve esse tipo de artigo nas reviravoltas inesperadas e nas mudanças que situações como essa podem causar nas nossas vidas, né? Seja por interromper o nosso fluxo de trabalho, seja por interromper o nosso fluxo ou o fluxo da nossa vida, do nosso dia a dia. Então, ele fala que com base numa análise e o suporte dos clientes, né, foram feitos aí algumas pesquisas e eles levantaram 12 lições que você deve seguir ou que você pelo menos deve refletir sobre elas para responder aos eventos que vão se desenrolar, né, de forma a você comunicar bem, extrair bons resultados e bons aprendizados. O primeiro deles é atualizar a sua inteligência corporativa, né, a inteligência que está aí no seu dia a dia de forma diária, né? Os eventos que estão se desenrolando com uma velocidade muito grande e muita coisa que a gente no início do processo só via ouvir falar lá vindo da China, isso vai chegar e de que forma que chegaria. Agora a gente vê que a imagem mudou e as notícias chegam diariamente, elas são atualizadas e tem muita coisa nova, né? Muitos epicentros foram gerados no mundo inteiro e agora a gente vai precisar não de o conselho deles ou aqui o que o artigo cita é que você não vai mais
ter a possibilidade de esperar muito ou mais de 72 horas ou algum período X aí para tomar suas decisões. O ideal é que você adote na sua empresa um ciclo diário dentro dessa inteligência de comunicação dos efeitos, tanto para os seus colaboradores principalmente, quanto para você mesmo enquanto decisor, para você não tomar as decisões erradas nos momentos errados, tá? Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é cuidado com os ciclos de notícias e as propagandas, né? Eles falam aqui que muita notícia que chega pra gente não são notícias corretas, né? Com o boom aí das tecnologias, a gente acaba recebendo muita bullshit aí no WhatsApp principalmente, que é um dos mecanismos mais utilizados hoje pelo brasileiro, e também as redes sociais como Facebook, Instagram e assim por diante. A gente recebe muita coisa ruim e a gente não sabe a fonte, a gente não sabe se veio de pesquisa, de onde veio, quem está falando aquilo. E já tornou, né, uma prática considerável se comunizar uma notícia, se falar de diversos assuntos sem tomar cuidado com esses ciclos dessas notícias ruins, porque podem, obviamente, desencadear uma série de coisas aí dentro do nosso negócio, né? Eles falam aqui no artigo que é muito importante receber as notícias, pensar criticamente sobre elas e ver de onde estão vindo as fontes dessas informações. Principalmente aquelas informações que você vai comunizar aí com o seu pessoal na sua empresa. Porque é muito importante que eles saibam, né, os seus colaboradores saibam que as fontes estão vindo de você e que são fontes oficiais, obviamente, que você vai lidar aí, que você vai passar adiante, tá ok? O terceiro ponto, né, eles estão chamando aqui, não assuma o fato de as informações criarem informadores ou que sejam sempre informações de qualidade. Por quê? De novo, muitas informações, né, o mundo está muito conectado e muitas informações são informações equivocadas. As fontes de informação precisam ser desenvolvidas e você vai precisar de uma política interna dentro da sua empresa, por menor que você seja, de regularizar essas informações e só passar aquilo que for oficialmente vindo, sei lá, do governo, do estado, da sua cidade, de forma que você e os seus colaboradores não façam suposições. Então não assumir que as informações vão criar possíveis informadores para que boatos não acompanhem de possíveis causas negativas ou fatos negativos dentro aí da sua empresa. Número 4, use especialistas e previsões com bastante cuidado, né? A gente está vendo que cada vez mais, né, especialistas de epidemiologia, virologia, pessoal da saúde pública, de áreas específicas, são essas pessoas que a gente tem que procurar, né, através de mídias sociais ou através de outras fontes, né? Existem já pesquisas mostrando que a televisão, a depender de alguns programas, está voltando, porque como as pessoas estão ficando mais em casa, estão assistindo mais a televisão e alguns bons programas estão voltando a serem bons noticiários ou boas fontes de notícia para as pessoas. E aí, dessa forma, com toda essa imprevisibilidade do que a gente vai passar pela frente, é muito importante você usar de especialistas para tomar suas decisões, obviamente, com bastante cuidado aí, que a gente precisa, ele está dizendo aqui, precisa empregar aí uma abordagem iterativa, né, de pegar dados, passar adiante e nos guiar sempre por especialistas. Número 5, reformular de maneira constante aí a sua compreensão do que está acontecendo, né? Muitas coisas, muitas empresas, né, raramente tem momentos de flexibilidade, né? A gente fala em flexibilidade no negócio, na nossa vida, mas muitas pessoas não são tão adeptos a essa flexibilidade, né? Muitos gestores têm, inclusive, dificuldade de mudança, né? De se adequar a períodos de mudança. E esse é já um período de mudança. Então, diante disso, você vai precisar compreender exatamente aquilo que está sendo, você está vivendo no seu negócio, né? Passar informações oficiais, ele cita aqui que de preferência oficializar mesmo por escrito, com algo, né, aquilo que for passado para os seus colaboradores ser algo que tenha a logomarca e a sua assinatura, para você disseminar dentro da sua empresa os planos e os próximos passos. É muito importante que o seu colaborador saiba a direção que você quer dar para o seu negócio. Então, reformular uma situação
que faz com que o seu colaborador compreenda aonde você quer ir, vai dar a segurança que você precisa e que ele precisa para vocês caminharem juntos, tá ok? Número 6, tomar cuidado com a burocracia. Né? Existem várias questões aí que ele diz aqui no artigo que fazem com que causem essas situações, possam causar aí algo complicado dentro do seu negócio. Então, montar uma equipe, por exemplo, pequena e confiável para lidar com as partes decisivas, né, as decisões táticas, aí, os elementos críticos dentro do seu negócio é importante. Comunicar de maneira horizontal, aí, mais rapidamente possível as notícias é também importante. E, além disso, distinguir entre fato, hipótese e especulação. Afinal de contas, a imagem da sua empresa diante a sociedade, diante os stakeholders do seu mercado e também diante dos seus colaboradores é o mais importante a ser preservado. No número 7, ele fala aqui, verifique se a sua resposta está equilibrada nessas 7 dimensões. A primeira dimensão é a dimensão de comunicação. Né? Os colaboradores eles estão expostos, como a gente já falou aqui, há informações conflitantes, diversas informações equivocadas, então comunique informações de maneira adequada. Então o elemento comunicação aqui na sua empresa é muito importante. Necessidade dos colaboradores. Saiba que muitos deles, né, se a sua empresa tem pessoas que viajam, antecipe aí, escreva com eles, padronize a forma de como a sua empresa vai lidar com restrição à viagem, por exemplo, o fato de ficarem isolados em casa, quem vai poder trabalhar ou não, né, que é o terceiro ponto aqui, a viagem, se as pessoas vão poder viajar para fazer algum tipo de trabalho ou se não vão poder trabalhar viajando, vão ter que trabalhar de forma em casa. O quarto tema é o trabalho remoto, como que se aplica, como é que você vai desenvolver isso na sua empresa, até porque, como ele diz aqui, em muitos países, né, o trabalho em casa é muito raro e aí existe a necessidade de você divulgar da forma adequada como deve ser feito esse trabalho em casa, até porque você vai ter que dar, né, condições para o seu colaborador. Muita gente não tem um laptop, um acesso a uma boa internet, então não adianta nada a gente querer fazer tudo de forma online se a gente não vai dar a condição para o colaborador de fazer isso também. Né? Estabilidade, por exemplo, deixa eu passar para o próximo tema aqui, né? A parte de estabilidade, eu estou vendo ao outro lado aqui da tela também, estou seguindo o outro lado. Estabilidade aí da cadeia de suprimentos, né? A gente vai precisar usar de estoques de segurança, de fontes alternativas, de fornecedores para poder solucionar os gargalos que a gente tenha. Né? Mesmo a gente sendo empresa pequena ou não, muitas coisas vão acontecer nesse sentido. Outra coisa é rastreabilidade e provisionamento, eles chamam assim, né? É provável que a crise crie flutuações que são imprevisíveis e essa dinâmica aí vai afetar muito o seu negócio. Então, como é que você vai provisionar recurso, ou ter rastreabilidade de tudo aquilo que você faz no seu negócio, se o seu negócio, obviamente, precisa ser rastreável, como todo o transporte precisa ser, serviço de banco, enfim, para que você consiga, junto do seu negócio, ter aí uma melhor eficiência na gestão. E a sétima dimensão que ele chama aqui nesse ponto é você fazer parte da solução. Né? Como um cidadão corporativo, ele está chamando aqui, você vai precisar apoiar outras pessoas do seu mercado, da sua indústria, da sua comunidade, do seu governo local e considerar a sua empresa como um contribuidor para serviços de saúde, comunicação, alimentação, ou seja, participar de forma social de maneira ativa, assim como eu estou fazendo isso, trazendo, né, esse tipo de artigo aqui para quem não tem esse tipo de acesso ou não consegue falar ou ler em inglês, então é importante a gente fazer parte e apoiar quem a gente acredita que deva, né, e que a gente também possa contribuir aí para o mercado de uma maneira positiva. O oitavo ponto ele está falando aqui, usar de princípios de resiliência no desenvolvimento das suas políticas. Né? Eles falaram que fizeram aí uma pesquisa, né, em alguns sistemas e algumas empresas, e essa pesquisa mostra que geralmente existem aí 6 características comuns que refletem em resposta a empresas quando elas estão em momentos de crise. Por exemplo, redundância, né? O acesso à capacidade de fabricação adicional
vai ser presente e vai fazer com que a cadeia de suprimentos flutue muito, né? E isso no curto prazo as empresas podem precisar de soluções além das fontes normais, mas no longo prazo redundância pode ser projetada porque a gente vai precisar de muita coisa que hoje nos falta. Diversidade é o segundo ponto. Está dizendo aqui que existem várias abordagens que podem ser menos eficientes, mas mais flexíveis e resilientes em situações de crise. Então, uma diversidade de ideias pode melhorar muito o desenvolvimento de uma solução. Reunir aí equipe diversificada para discutir, né, para fazer esse gerenciamento da crise e tentar diversificar ao máximo certas soluções. Ele está dizendo aqui, cuidado ao tratar da crise de maneira unidimensional, como um problema financeiro ou logístico apenas, problemas logísticos e apenas problemas logísticos, né, e causará uma crise também com a sua equipe. Então, pense de maneira holística para você ter resultado dentro da sua empresa. Outro tema é modularidade. Sistemas altamente integrados podem ser eficientes, mas são vulneráveis a avalanches de efeitos indiretos ou até o colapso total do sistema se esse sistema for perturbado. Está dando o exemplo aqui da Toyota, por exemplo, né, quando o importante fornecedor de válvulas de freio da Toyota foi incendiado há alguns anos, o suprimento foi restaurado em alguns dias devido à capacidade de trocar a produção entre fornecedores, mesmo de componentes muito diferentes. Então a capacidade de você modularizar aquilo que você faz e poder trocar esses módulos é muito importante. A gente acaba falando assim, né? Eu que lido com consultoria, com mentoria para empresas e empresários diferentes aí. Isso se aplica a serviços também? Será que não é só quem produz muito que vai modularizar as coisas? Se você pensar, por exemplo, né, numa padaria, você modularizar sistemas de fabricação para produtos diferentes dentro de uma padaria é totalmente possível, né? Você pode criar módulos de produção porque você vai precisar se adequar à produção diferente de acordo com uma demanda. E padaria é uma coisa que muita gente não fica sem porque vende vários tipos de produto. Com certeza produtos de base aí a gente vai continuar comprando, né? Outro tema é capacidade de evolução, vamos chamar assim, né? Os sistemas podem ser construídos para otimização de uma eficiência máxima ou podem ser construídos para evoluírem, ou seja, estarem em constante mudanças. Respostas a crises dinâmicas como o Covid-19 valorizam a capacidade de evoluir. Não há resposta certa conhecida e qualquer resposta pré-determinada provavelmente estará errada ou se tornará obsoleta ao longo do tempo. Outro tema é a prudência. Não podemos prever o curso dos eventos e seus impactos do Covid, mas podemos prever cenários negativos plausíveis e testar resiliências nessas circunstâncias. Agora o foco mudou da contenção da epidemia do Covid na China para a prevenção de novos epicentros em outros países e cada empresa, cada negócio também vai precisar se adequar dentro do seu país, principalmente para aqueles mercados ou para aquelas empresas que exportam ou importam, né, lidam com algo aí de outros países, com certeza estão sendo muito afetados. E o último ponto desse oitavo é a parte de incorporação, né? Eles falam aqui que empresas são partes interessadas em sistemas industriais, econômicos e sociais mais amplos e também estão sob grande estresse. Aqueles que não conseguem olhar de forma holística para suas cadeias de suprimento ou os ecossistemas os quais eles fazem parte vão ter um impacto aí bastante grande. Por outro lado, suporte a cliente, parceiros, assistência médica e sistemas sociais ou serviços sociais em período de adversidade podem potencialmente criar aí confiança no longo prazo com muitas empresas. Então pensar em algo maior, não apenas no seu negócio como um todo, mas no seu negócio fazendo parte de algo maior aí para você poder fazer parceria, para você poder fazer algo, ou pelo menos parte de um contexto maior, né? Principalmente nesse momento de crise onde as parcerias são tão importantes. Vamos lá agora para o número 9. Prepare-se agora para a próxima crise, né? O Covid-19 não é um desafio único. A gente deve esperar fases adicionais a essa atual epidemia e epidemias adicionais no futuro. A pesquisa feita por eles, né, sobre a eficácia das respostas organizacionais a crises dinâmicas indica que há uma variável mais previsível para o sucesso desses eventos, que é a preparação. Preparando-se para a próxima crise ou a próxima fase da crise atual, agora, né, provavelmente vai ser muito mais eficaz do que uma resposta reativa quando a crise realmente ocorrer. Tá ok? Então, preparação é muito importante. Número 10,
preparação intelectual não é suficiente. Muitas empresas executam cenários para se prepararem intelectualmente para situações inesperadas. Os cenários devem ser atualizados e personalizados, no entanto, levando em conta os riscos mais significativos para o negócio. Então, a preparação intelectual por si só não é suficiente. Algumas coisas podem ser bem entendidas, mas não são utilizadas. Os cenários devem ser criados como se estivéssemos em jogos de guerra, né? Cito o exemplo aqui, para a gente aprender com os desafios de forma, ou aprender pelo menos a trabalhar com os desafios sob estresse aí, né? E montar, como a gente sabe aí, os japoneses chamam isso de war room, né? Ou sala de guerra, né? E esse nome que veio desde a época do sistema Toyota de produção, quem lida com o Lean como eu a vida toda sabe disso. O japonês chama isso de obeya, né? Que é montar uma sala de guerra dentro de uma empresa. Isso também é muito utilizado em tempo de crise, né? O governo faz isso, as empresas procuram fazer isso porque é nessa sala de guerra, e eu também uso essa metodologia com os meus mentorados, é nessa sala de guerra que a gente vai expor os problemas, que a gente vai ter o controle das principais informações, e é nessa sala de guerra que se toma as principais decisões. Então, nada melhor do que esse momento agora para você montar aí a sua sala de guerra, seja em casa, seja no seu escritório, para que você tenha o máximo de informações possíveis. 11º ponto, vamos lá? Deixa eu descer aqui um pouquinho. 11º ponto, reflita sobre o que você aprendeu, né? Em vez de soltar aí um suspiro de alívio e retornar às rotinas normais quando a crise desaparecer, os esforços devem ser feitos para não desperdiçar uma valiosa oportunidade de aprendizado. Mesmo enquanto a crise está se desenrolando ou desenrolando respostas, impactos devem ser documentados para serem analisados posteriormente e as lições aprendidas devem ser avaliadas. Ou seja, a gente vai precisar refletir bastante sobre esse momento, muitas empresas vão ter que mudar e cabe aqui entrar no último tema, que é se preparar para um mundo em constante mudança. A gente deve esperar sim uma crise aí do Covid mudando os nossos negócios e mudando a sociedade de maneira drástica, né? E é provável que envolva áreas como compras online, como educação online, como investimento em saúde pública e muitas delas. Então, é também muito provável que mude como as empresas configuram as suas cadeias de suprimento e afaste aí essa dependência de grandes, né, de mega fábricas, né? Quando a fase principal da crise tiver sido ultrapassada, as empresas devem considerar o que essa crise mudou e o que elas aprenderam para que esses aprendizados possam realmente refletir algo de concreto nos seus planos. Está aqui alguns contatos: Martin Reeves, Nicholas Lang, Philip Carlson, os nomes um pouquinho complicados aí, mas das pessoas que escreveram esses artigos, dos e-mails, estou citando aqui as fontes. O próximo vídeo eu vou falar sobre as 8 questões, né, que envolvem os colaboradores, ou que eles podem perguntar aí, que são muito importantes sobre o coronavírus. Eu vou trazer isso no próximo vídeo. Eu agradeço quem me acompanhou até aqui. Faça aí o seu comentário sobre os temas desse vídeo, sobre os temas que muito provavelmente farão você refletir. Mande aí os seus comentários aqui no nosso canal, nas nossas redes sociais. Vamos interagir, porque é trocando informação, levando informação de qualidade, é que a gente vai aprendendo em conjunto e vai contribuindo aí com a sociedade. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.